Você já parou para pensar se o Todo-Poderoso, que você conhece desde a infância, é realmente o único de quem a Sagrada Escritura fala? E se admitirmos a existência de uma divindade africana poderosa e misteriosa, cuja presença era temida até pelo próprio Moisés, o grande líder do povo judeu? Um Deus cuja existência não só contradiz as narrativas bíblicas tradicionais, mas que, por certas razões, foi deliberadamente apagado da história. Sim, você está prestes a confrontar uma verdade capaz de virar suas concepções sobre o universo de cabeça para baixo. A Bíblia ocultou a existência de um Deus africano, uma entidade espiritual primordial, viva e inspiradora de temor, que, segundo as tradições, subjugou Moisés e depois desapareceu das páginas das Escrituras como se nunca tivesse existido. Mas por que esconder uma divindade de tal magnitude? Por que silenciar sobre uma entidade espiritual cujas menções são encontradas em tradições mais antigas do que os textos bíblicos que conhecemos? Quem era esse Deus africano? Qual era o seu verdadeiro nome? Qual foi a sua missão? Que poder ele possuía para confrontar Moisés, que recebeu as tábuas da aliança? E por que ele foi confrontado? E por que essa entidade foi removida, apagada, velada durante a formação do monoteísmo judaico? O que lhe é apresentado não é apenas mais uma interpretação religiosa, mas uma profunda imersão em conhecimentos ancestrais proibidos e ocultos de nós. Você atravessará camadas da espiritualidade africana, enterradas sob séculos de colonização, e tocará verdades espirituais que foram consideradas uma ameaça. Você tomará consciência das conexões entre o Egito místico, os deuses africanos e os fundamentos da fé judaico-cristã, sobre as quais não se costuma falar em igrejas e seminários. E talvez, se você permitir que esse conhecimento penetre em sua alma e não apenas em sua mente, sua percepção espiritual do mundo mudará para sempre. A relevância desse conhecimento é inegável. A maioria das pessoas nunca ouviu falar desse Deus. E aqueles que ouviram, muitas vezes o rejeitam, considerando tudo o que está ligado à espiritualidade africana como primitivo, pagão ou demoníaco. Mas e se essa percepção foi formada intencionalmente para ocultar o fato de que as raízes espirituais da humanidade remontam a séculos e estão ligadas a ancestrais africanos? E se o verdadeiro nome de Deus foi substituído, mascarado, adaptado e com isso a fé de milhões de pessoas foi redirecionada mesmo sem o seu conhecimento? É preciso entender que a Bíblia que você tem em mãos passou pelas mãos de seres humanos. Ela foi traduzida, reeditada, revisada e adaptada a interesses religiosos e políticos. Nesse processo, muito foi apagado, especialmente tudo o que se referia a divindades que precederam Yahweh. É aqui que o mistério se aprofunda ainda mais. Por que Moisés, criado como príncipe egípcio entre os mais poderosos sacerdotes do antigo mundo africano, encontra uma voz divina justamente no deserto? E por que essa voz emana do fogo? Porque ele não vê um rosto, mas ouve apenas um nome incerto? Seria realmente o Deus hebraico? Ou o Eu Sou seria outra entidade, uma divindade ancestral africana que não se encaixava na nova teologia? Aquele que tem olhos, que veja que a sarça ardente escondia algo mais do que apenas fogo. Ela ocultava uma presença que a história tentou apagar. A descoberta de hoje lançará luz sobre a figura misteriosa de uma divindade africana e sua presença discreta nas escrituras sagradas. As tradições orais africanas, cuidadosamente preservadas por séculos, revelam detalhes de um confronto espiritual com Moisés que, embora velados, são rastreáveis em versões antigas da Bíblia, deixando vestígios que aludem a eventos que foram esquecidos, removidos ou reinterpretados. Considerando que o Egito não atuou apenas como antagonista nas tradições judaicas, mas também como berço de profunda sabedoria espiritual, surge a questão das evidências arqueológicas e culturais que confirmam essa revelação. Por que esse conhecimento foi censurado, considerado perigoso e silenciado por muitas gerações? Qual o impacto espiritual direto dessa redescoberta para aqueles que hoje professam uma fé sem conhecer suas origens? Como esse fato muda a nossa percepção de Moisés, do povo judeu e do próprio Deus bíblico? Que paralelos espirituais podem ser traçados entre essa divindade primordial e outras figuras veneradas nas culturas africanas? E, finalmente, o que tudo isso tem a ver com cada um de nós?
Estamos prontos para abrir nossos olhos espirituais e questionar as concepções estabelecidas sobre a Bíblia, a fé e Deus? Isto não é apenas uma palestra, mas uma transição, um portal para verdades ocultas e uma jornada às profundezas da história espiritual da humanidade. Tomando uma respiração profunda, retornaremos às origens, ao Egito, à Terra Negra, ao centro espiritual do mundo antigo. Somente compreendendo o contexto original poderemos ver o que foi ocultado e talvez então a verdade comece a se revelar diante de nós. Mas antes de nos aprofundarmos nessa revelação, voltemos juntos ao início da história, ao coração espiritual da África, para entender o que aconteceu entre Moisés e essa misteriosa divindade africana, aquele que, segundo as tradições, humilhou o grande libertador judeu. Muito antes de as narrativas bíblicas serem registradas, existia uma África viva e espiritualmente desenvolvida, onde o sagrado era parte de tudo o que existia. Os deuses habitavam não apenas nos céus, mas também nos rios, nas árvores, nos ventos e nos ancestrais. Uma África onde a espiritualidade era o centro da civilização e o Egito era apenas a ponta do iceberg de um continente vibrando com energia divina. Antes da Bíblia, das igrejas, das traduções e das doutrinas, a África já havia conhecido o invisível, falado com o eterno e reverenciado poderosas forças espirituais, cujos nomes são tão antigos que nem mesmo os manuscritos mais velhos podem registrá-los. Não se trata de superstições, mas de sistemas espirituais organizados com templos dedicados, rituais complexos e uma cosmovisão intimamente ligada ao plano espiritual. O Egito não era apenas uma potência política, mas um centro místico, um vórtice espiritual onde conhecimento, magia, ciência e fé eram inseparáveis. Os sacerdotes egípcios eram astrônomos, médicos, arquitetos, matemáticos e magos, conhecedores do funcionamento das estrelas, dos segredos da vida e da morte, dos ciclos da alma. Foi nesse ambiente profundamente espiritual que Moisés cresceu. À medida que Moisés crescia, seu destino tomava rumos cada vez mais surpreendentes. A narrativa bíblica relata que ele foi encontrado por uma princesa egípcia e criado na corte do faraó como um príncipe de sangue. No entanto, por trás desse fato esconde-se um significado muito mais profundo. Moisés não apenas ocultava sua origem hebraica, ele recebeu uma educação egípcia abrangente e foi iniciado nos mistérios mais recônditos dessa antiga civilização. Ele conheceu os deuses egípcios, participou de rituais, dominou a magia dos escribas e aprendeu as palavras de poder que os sacerdotes usavam para se comunicar com o mundo invisível. Revelou-se a ele a linguagem dos símbolos, os números sagrados e os ritos de passagem. Ele compreendeu a estrutura do mundo espiritual não sob a ótica da cultura ocidental moderna, mas de acordo com a antiga cosmovisão africana. Imagina um homem com o mais profundo conhecimento de uma das civilizações espirituais mais poderosas da história, que se depara com uma entidade que aparece em uma sarça ardente e pronuncia: "Eu sou o que sou". Que força faz Moisés tremer? O que leva um homem, treinado para não temer nada, a recuar com temor reverente? Teria sido seu primeiro encontro com o sobrenatural? Ou ele reconheceu algo vindo das profundezas dos séculos, algo tão antigo, poderoso e esquecido que mesmo ele, o iniciado, compreendeu que era melhor obedecer? As tradições africanas falam de entidades espirituais não atreladas a templos humanos, seres vindos de dimensões superiores, conectados à natureza, ao cosmos e aos ancestrais. Essas entidades não precisavam ser vistas, manifestavam-se por meio de sinais, fogo, vento, trovão, uma voz interior, o que é muito semelhante à descrição da sarça ardente. Mas, ao contrário das narrativas tradicionais, esses seres não exigiam adoração, eles inspiravam respeito, revelavam as verdades que eram e testavam o espírito daqueles que se aproximavam deles. Por isso, ao ver o fogo que não consome, Moisés se aproxima, mas ao ouvir a voz, inclina-se em reverência. Não foi apenas um fenômeno incomum, foi a manifestação de uma força superior, uma antiga consciência ancestral, talvez ligada a uma divindade africana que existia antes mesmo do surgimento de Yahweh na forma como o conhecemos. Neste ponto é preciso refletir. Por que a Bíblia não descreve esse episódio com mais detalhes? Por que não nomeia o Deus da sarça naquele exato momento?
e porque só com o tempo esse Deus se torna conhecido como Yahweh. Além disso, porque em outras narrativas bíblicas, Deus aparece sob diferentes nomes, em diferentes formas, com diferentes vozes e em diferentes posturas. Estamos lidando com uma única divindade, ou com um processo de adaptação e fusão de diversas entidades espirituais ao longo da história bíblica. Essas questões nos remetem à África, à sua diversidade espiritual, a divindades como Olodumare, Nambi, Maulisa, Ra, Amon, que governavam os destinos dos antigos povos negros e possuíam vastos conhecimentos que pareciam perigosos demais para serem preservados nos textos que mais tarde formariam o cristianismo. Imagine Moisés, um iniciado egípcio, um hebreu de origem africana, recebendo uma diretriz direta de um Deus que ele talvez não conhecesse dos livros sagrados, mas que seu espírito reconheceu. Uma entidade que não precisava provar nada, ela simplesmente se manifestou, e isso foi suficiente para mudar o curso da história do povo judeu. Isso não é apenas simbólico, é espiritual. É um chamado para lembrar as profundas verdades enterradas sob as areias do tempo. A história de Moisés não é um episódio isolado, ela está entrelaçada com a história do continente africano, com tradições esquecidas, nomes apagados dos livros sagrados, com uma memória espiritual silenciada por impérios e religiões institucionalizadas. Aprofundando-nos no estudo das tradições e religiões espirituais, chegamos à compreensão de uma verdade importante. É bem possível que o Deus que apareceu a Moisés fosse uma entidade que precedeu a Bíblia e continuou a existir mesmo depois que a religião tentou apagá-lo da memória. Ao mergulhar profundamente na cronologia espiritual, descobrimos que o Egito era apenas uma porta de entrada para um continente inteiro, onde o invisível era uma parte integrante da vida cotidiana. Lá, os deuses africanos não eram apenas mitos, eles eram reais e tangíveis. Foi nessa terra sagrada, em um país onde a espiritualidade florescia, era ensinada e reverenciada, que Moisés experimentou seu despertar. Um despertar que continua até hoje. Talvez em toda essa história esteja faltando justamente o Deus que tentaram apagar dos anais da história. Chegou a hora de olhar o mundo com outros olhos, de questionar o que nos foi apresentado como verdade absoluta. É preciso perceber que o universo espiritual é muito mais vasto e multifacetado do que o representado na religião ocidental. É bem possível que o encontro de Moisés com Deus na sarça tenha sido, na verdade, um encontro com um Deus africano que sobreviveu aos séculos, mas foi silenciado pelos escribas. Ainda há muito a aprender e a revelar. A cena da sarça ardente é uma das mais misteriosas e impressionantes de toda a Bíblia. Muitos a leem superficialmente, percebendo-a como um milagre visual ou uma metáfora divina. No entanto, aqueles que se aprofundam no sentido espiritual e prestam atenção aos detalhes ocultos dessa experiência, compreendem que estamos diante de um momento muito mais complexo e talvez perturbador do que se costuma admitir na teologia tradicional. Lá, na montanha, Moisés encontrou uma força espiritual que não se manifestava como as típicas manifestações do Deus que ele viria a conhecer mais tarde. Era algo diferente, o fato de a sarça arder, mas não se consumir, já é um sinal. A voz que emana do fogo, que lhe ordena tirar as sandálias e se apresenta de forma direta e ao mesmo tempo indefinida, exige uma análise mais profunda. A pergunta que não cessa é: e se esse Deus não fosse o mesmo que os judeus originalmente reverenciavam? E se a entidade que falou com Moisés no deserto fosse a manifestação de uma essência espiritual que precedeu as escrituras bíblicas, uma poderosa divindade africana, conhecida apenas pelos iniciados das antigas tradições, cuja verdadeira identidade foi ocultada com o tempo? Vamos refletir juntos. Moisés se aproxima da sarça ardente. Ele não ora, não jejua e não oferece sacrifícios. Ele simplesmente vê algo incomum e é atraído por isso. A Bíblia narra que ele viu uma sarça, envolta em chamas, mas que não se consumia. Esta é a primeira violação da ordem habitual, um fogo que não devora a matéria. Isso não é apenas um milagre, é um símbolo. Na tradição espiritual africana, especialmente nas escolas de sabedoria ancestral, o fogo é um elemento de purificação e revelação. Um fogo que não destrói representa a presença divina suprema, um espírito que se manifesta sem perturbar a ordem natural.
Então Moisés se aproxima e ouve uma voz que diz: Moisés, Moisés. Ele responde: Eis-me aqui. E a voz imediatamente o interrompe: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. No início da história bíblica, no momento da revelação, uma entidade divina se manifesta a Moisés na chama da sarça ardente, apresentando o lugar como terra santa. É notável que essa divindade não revela seu nome conhecido, não se declara como Yahvé ou o Deus de Israel. Essa revelação de força e presença precede a nomeação. O mundo moderno atravessa uma era complexa, onde as profecias se tornam realidade, mas a compreensão do que está acontecendo permanece inacessível para muitos. Quando Moisés, tomado por confusão e medo, pergunta sobre o nome para informar ao povo quem o enviou, a resposta é simultaneamente nebulosa e profunda: Eu sou o que sou. Essa frase em hebraico, Ahyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, suscita inúmeras interpretações entre os estudiosos. Ela é traduzida como Eu sou o Ebedu, aquele que existe, Eu serei o que serei, ou Eu sou aquele que causa o ser. Por que essa ambiguidade? Por que uma entidade espiritual prestes a incumbir Moisés de uma missão tão grandiosa não revela seu nome desde o início? Em culturas antigas, o conhecimento do nome de uma divindade dava acesso a parte de seu poder. Nomes serviam como portais, palavras de autoridade. Conhecer o nome de um espírito significava ter a chave para sua manifestação no mundo material. Talvez essa entidade não revele seu verdadeiro nome porque ele não deveria ser usado, ou, o que é ainda mais preocupante, porque esse nome não seria aceito pelo povo judeu. Portanto, ele teria que ser reinterpretado, adaptado ou até mesmo ocultado das gerações futuras. Muitos pesquisadores e líderes espirituais afirmam que essa entidade se manifestava não como uma figura paterna, mas como uma consciência cósmica primordial que não necessitava de templos, leis ou sacrifícios, mas apenas de atenção e reverência. Imagina o impacto que isso teve em Moisés, criado nos templos egípcios e iniciado nos mistérios secretos. Ele se deparou com um espírito que não podia ser reconhecido pela forma, mas sim pela energia, pela vibração espiritual. Talvez Moisés tenha percebido que estava diante não apenas de um novo chamado, mas de algo ancestral, que precedia os próprios hebreus, uma força semelhante à dos deuses egípcios, mas que não se encaixava em nenhuma das formas religiosas que ele conhecia. Foi por isso que ele hesitou e tentou evitar a missão, sentindo que estava pisando em um território perigoso, onde as fronteiras entre o conhecido e o proibido eram borradas, onde o nome não pronunciado poderia ser aquele que os escribas mais tarde se esforçaram para apagar. No fim das contas, se Moisés recebeu seu chamado de um Deus africano, como isso se alinha com a teologia que foi construída posteriormente? Como isso se encaixa na concepção ocidentalizada de um Deus único, revelado apenas a Israel? Talvez seja por isso que o nome foi substituído. Talvez Yahvé seja um nome atribuído a essa entidade mais tarde, para enquadrá-la na narrativa que os líderes espirituais queriam criar. E não é surpreendente que, após esse episódio, o tom do Deus que fala com Moisés mude. Ele se torna mais nacionalista, mais legislativo, mais propenso à padronização de normas, leis e a exclusividade. Reflexões sobre a luz da verdade. Ao contrário da presença superficial que se impõe de forma intrusiva, a revelação na sarça ardente parece uma profunda fusão do divino, talvez até uma sutil substituição que escapou à atenção da maioria. Essa interpretação pode causar desconforto, mas é o desconforto que frequentemente se torna um catalisador para a compreensão da verdade. Se o nome foi alterado, se a divindade da sarça se revelou diferente, se Moisés foi profundamente tocado por uma espiritualidade africana esquecida, então precisamos reavaliar as concepções estabelecidas. O valor disso não reside em atacar as crenças de alguém, mas em lançar luz sobre os pontos cegos na história espiritual da humanidade. A cena da sarça ardente é um portão para os mistérios mais profundos da fé. Se o leitor chegou até este ponto, o autor sugere que se questione: a voz que falou com Moisés continua a ressoar hoje. Essa energia primordial ainda está viva, buscando ser reconhecida por aqueles que possuem visão e audição. Abrindo os olhos para a possibilidade de Moisés ter encontrado uma divindade que precedeu Yahvé,
o autor nos convida a aprofundar a questão: quem era esse Deus africano original cujo nome foi ocultado nos textos bíblicos? Quem era esse ser poderoso que incutiu temor em um homem iniciado nos mistérios do Egito? Que força espiritual, não nomeada, foi capaz de mudar a vida de Moisés e o curso da história de todo um povo? É importante reconhecer que a África não é e nunca foi uma terra pagã. As tradições espirituais africanas são profundamente estruturadas, milenárias e possuem uma conexão direta com o mundo invisível. Foram essas tradições que serviram de base para muitos sistemas religiosos mundiais, incluindo o judaísmo e o cristianismo. As divindades africanas não são mitos, mas arquétipos espirituais universais, esquecidos, suprimidos ou apropriados por culturas e religiões dominantes. Um desses nomes é Olodumare, do sistema espiritual Yorubá. O princípio supremo, a fonte primordial, o criador de tudo o que existe. Não tem imagem, não habita em templos feitos por mãos humanas. Olodumare é espírito puro, energia pura, um conceito de divindade que ressoa com a ideia de eu sou aquele que eu sou. Outro nome é Niam, o Deus supremo Akan, que governa os céus e a criação. Ele se apresenta como uma presença distante e inacessível, manifestando-se somente quando necessário, semelhante à entidade que apareceu a Moisés. Niam, assim como Olodumare, não exige adoração, não impõe dogmas, mas manifesta-se através da sabedoria e dos sinais da natureza. Na tradição Fon, existe Mau Lisa, uma divindade dual que personifica o equilíbrio entre o masculino e o feminino, o fogo e a água, o céu e a terra. Desde tempos imemoriais, a humanidade buscou respostas para as questões fundamentais da existência, voltando-se para os céus e as profundezas da terra. Nos majestosos templos do Antigo Egito vemos uma fusão harmoniosa de dois princípios espirituais, o oculto e incompreensível Amun e o Ra solar, visível e doador de vida. Sua união representa uma totalidade divina. Qualquer pessoa familiarizada com os textos do Antigo Egito confirmará que Amun-Ra não era apenas um dos deuses do panteão, mas era reverenciado como o Senhor de todos os deuses, invisível aos olhos mortais, mas real e atuando ativamente no mundo espiritual. Agora, voltemo-nos para outra tradição. O nome El, encontrado nas escrituras antigas, servia inicialmente como uma designação geral para qualquer divindade. Na língua hebraica, El podia significar tanto Deus quanto força, dependendo do contexto. Com o tempo, esse termo passou a ser usado em nomes compostos como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, e El Elyon, Deus Altíssimo, até que um termo mais específico apareceu, Elohim. No entanto, deve-se notar que Elohim é uma palavra no plural, significando literalmente deuses. Nas traduções modernas, essa nuance é frequentemente suavizada, e a palavra é traduzida como Deus no singular. Essa sutil alteração tem um significado imenso, pois indica que os próprios textos bíblicos originais reconheciam a existência de uma multiplicidade de entidades espirituais. O nome Yahvé, ou I-K-K-V-E, aparece mais tarde como uma tentativa de dar um nome próprio ao Deus de Israel. Até então, sua origem estava envolta em mistério. As 4 letras sagradas do tetragrama não eram pronunciadas em voz alta, em reconhecimento ao seu poder e origem incompreensível. Em algumas tradições, Yahvé era associado a montanhas, tempestades e fogo, elementos que também estão presentes nas manifestações de divindades africanas. Imaginemos a situação: Moisés encontra uma entidade que não se revela completamente, aparece na forma de fogo incombustível, exige silêncio e reverência e ordena que se tire os sapatos antes de se aproximar. Não teria ele se deparado com uma das antigas divindades africanas? Não seria "Eu sou aquele que eu sou" apenas um título, uma manifestação, um disfarce, algo muito mais antigo do que o conceito judaico de monoteísmo? E se essa divindade, conhecida por diferentes nomes entre os vários povos africanos, foi reinterpretada, adaptada ou até apropriada para a construção de uma narrativa centralizada em Israel? Talvez o apagamento da memória desse Deus tenha sido uma das maiores omissões na história espiritual da humanidade. Talvez isso não tenha ocorrido por má intenção, mas por razões estratégicas.
Um povo precisa de identidade, de um símbolo, de um Deus que o represente. E, frequentemente, para criar essa identidade, é necessário apagar o que veio antes dela. Mas o espírito não pode ser destruído. Ele permanece, esperando ser redescoberto. Entidades como Olodumare, Nyame, Mau e Amun-Ra são fragmentos de uma grande verdade. Elas representam a tentativa dos povos antigos de explicar o inexplicável, de traduzir o invisível. São manifestações da mesma fonte, vistas sob diferentes ângulos. É notável que essas manifestações foram sistematicamente excluídas das escrituras oficiais não por acaso, mas porque sua presença ameaçaria a posição central do novo Deus que os textos buscavam afirmar. Muitos académicos sérios reconhecem que, ao longo dos séculos, adições, adaptações e mudanças ideológicas foram inseridas nos textos. Muitos nomes foram substituídos e muitas entidades se transformaram em anjos, demônios ou simplesmente foram esquecidas. A espiritualidade africana, que outrora iluminou o mundo com sua sabedoria, foi reduzida à mitologia por aqueles que temiam seu poder. A verdade possui uma capacidade surpreendente de vir à tona, e se o leitor, ao atentar para esta história, sente uma ressonância interna, talvez seja porque no fundo da alma sempre suspeitou da existência de algo maior do que o que a religião institucional é capaz de explicar, algo que ficou além dos livros sagrados, mas que nunca abandonou o mundo espiritual. Agora que se abriu ao leitor a possibilidade da existência de uma divindade africana que se manifestou na sarça ardente, é necessário rever os eventos subsequentes. Se Moisés foi chamado por uma força primordial, poderosa e esquecida, toda a história requer uma reinterpretação. E aqui provavelmente reside um dos episódios mais distorcidos da narrativa tradicional, o famoso confronto de Moisés com o faraó do Egito. Foi apenas um conflito político, uma disputa entre um líder espiritual e um governante despótico? Ou foi uma verdadeira batalha espiritual na qual Moisés sofreu uma derrota mais humilhante do que se costuma admitir? A Bíblia apresenta Moisés como mensageiro de Deus, chamado para libertar o povo judeu. No entanto, poucos mencionam que, logo após seu chamado, Moisés sentia dúvidas, hesitava e tentava recusar sua missão, alegando incapacidade de falar e pedindo ajuda, sinais e garantias. Esse comportamento não é próprio de uma pessoa confiante, convicta e cheia de espírito. Pelo contrário, é o comportamento de alguém com medo da tarefa que lhe foi imposta, de alguém que se deparou com algo tão grandioso e incompreensível que preferiria fugir. Se supormos que a entidade que o chamou não era o Yahweh tradicional, mas uma divindade africana original que guardava uma sabedoria milenar, torna-se compreensível porque Moisés recuou. Nesse caso, ele percebia que não teria apenas um confronto com o faraó, mas um choque direto entre dois mundos espirituais, no qual o risco de ser esmagado era bem real. Quando Moisés aceita sua missão e se apresenta ao faraó, ele enfrenta resistência e desafio. O faraó questiona com sarcasmo e desafio: quem é o Senhor para que eu obedeça à sua voz e deixe Israel ir? Nessa pergunta reside um imenso sentido espiritual. O faraó, em essência, declara: conheço muitos deuses, seus nomes, rituais e símbolos, mas o que você representa me é desconhecido. Ele não está entre as forças poderosas que eu conheço. Aqui o faraó revela um fato importante: ele não reconhece o Deus de Moisés como uma força a ser temida, o que sugere que essa entidade nem sequer era mencionada na hierarquia espiritual egípcia. Isso permite supor que Moisés, mesmo com uma missão divina, foi espiritualmente subestimado. A narrativa bíblica relata que os magos egípcios repetiam os sinais de Moisés, a transformação do cajado em serpente, da água em sangue, o surgimento de rãs. Tudo isso eles podiam reproduzir. Assim, o que deveria demonstrar o poder do Deus de Moisés revelou-se uma prova de que os egípcios possuíam poderes iguais ou até superiores. Em outras palavras, Moisés foi desafiado em seu próprio campo, o espiritual. E ali, ele perdeu o primeiro round. A primeira rodada de reflexões abre-nos uma oportunidade única para a análise. E se o Altíssimo, que se manifestou a Moisés na chama da sarça ardente, deliberadamente o submeteu a uma humilhação inicial? Talvez isso fosse necessário para que Moisés percebesse sua insignificância diante do mistério divino incompreensível?
É bem provável que o objetivo desse Deus não fosse apenas a libertação do povo, mas também a destruição do ego de Moisés, no qual ainda se preservavam traços de um príncipe egípcio, orgulhoso e educado no espírito do poder humano. Pois, quando somos chamados por uma verdadeira divindade, uma presença espiritual autêntica, ela não nos eleva, mas nos testa, esmaga e liberta de falsas concepções sobre nós mesmos para revelar nossa verdadeira essência. Moisés, nesse processo, passou por uma desconstrução espiritual. Não é por acaso que, mesmo depois de testemunhar grandes milagres, ele continuou a ser atormentado por dúvidas e hesitações. Ele ainda precisava de alguém que falasse em seu nome e temia a reação do povo. Moisés compreendia que por trás dessa missão havia algo que transcendia sua compreensão, algo que o revelava a si mesmo. Talvez ele nem sequer percebesse totalmente o que era. Se supormos que o Deus que o chamou era um poderoso ser espiritual africano, é natural que Moisés, apesar de sua obediência, não pudesse compreender ou controlar totalmente o que havia sido convocado na chama. Consideremos os sinais manifestados no Egito. As pragas do Egito não eram apenas punições, mas uma demonstração de poder espiritual superior, uma humilhação das divindades egípcias. Se Moisés recebesse esse poder diretamente da Yahweh, como muitos acreditam, porque ele precisaria repetir a mesma mensagem tantas vezes? Porque o coração do faraó se endurecia após cada praga, mesmo diante da morte iminente? Talvez isso se explique pelo fato de que o faraó estava espiritualmente ligado às forças ancestrais egípcias, que não eram tão fáceis de intimidar. Ou talvez Deus, agindo através de Moisés, quisesse mostrar que a verdadeira força espiritual provém de uma fonte diferente, mais antiga, ampla e esquecida do que qualquer um poderia imaginar. Em várias culturas africanas, o verdadeiro sacerdote não é uma pessoa onisciente, mas aquele que passou por humilhações, provações e esmagamentos. Moisés passou por isso. Se o Deus africano que o chamou era realmente quem o imaginamos, a humilhação inicial foi intencional, espiritual e transformadora. Foi uma parte integrante de um processo que deveria tornar Moisés não apenas um libertador, mas também um instrumento nas mãos de algo muito maior do que ele mesmo. E agora eu pergunto a você: você acha que Moisés foi humilhado pelo faraó ou por Deus? Você acredita que tudo isso foi apenas uma encenação para fortalecer sua fé? Ou é um reflexo do que acontece com todos os que são escolhidos por uma força espiritual superior? A revelação está apenas começando e o próximo passo será ainda mais significativo. Depois que Moisés é espiritualmente testado pelo faraó e enfrenta seus medos, dúvidas e limitações, espera-se uma explicação clara, uma luz que revele exatamente quem era esse ser poderoso que o enviou, onde ele se localizava, sua natureza, sua origem, seu modo de ação completo. Mas o que realmente encontramos é um silêncio que perturba, um vazio que não é acidental, mas cirurgicamente colocado, um silêncio que esconde, um silêncio que protege algo ou alguém. Nos textos sagrados descobre-se uma ocultação intencional de informações, o que questiona sua integridade. Não são meras omissões acidentais, mas sim uma remoção sistemática de certas informações, a criação de camadas espirituais ocultas por trás de traduções e decisões que moldaram a concepção moderna do sagrado. Surgem perguntas: o que foi retirado dos textos, quais ideias foram suavizadas e por que houve esforços para ocultar certas verdades? Para desvendar esse mistério é preciso reconhecer que a Bíblia moderna difere daquela que existiu nos primeiros séculos. Ela passou por concílios, traduções, transformações políticas e religiosas. Muitos textos foram considerados perigosos, outros heréticos e outros foram deixados de lado devido à incompatibilidade com a narrativa central. As Escrituras contêm sinais de interpolações tardias, interrupções abruptas na narrativa, histórias que começam no meio e referências a livros perdidos como o Livro das Guerras do Senhor, o Livro do Justo, o Livro de Enoque, o Livro dos Jubileus e escritos de profetas não mencionados. Isso sugere que uma parte significativa das informações foi omitida. O livro de Enoque, por exemplo, descreve encontros com seres celestiais que não se encaixam na teologia tradicional, narrando sobre anjos caídos, esferas celestiais e uma complexa visão espiritual do mundo. Enoque também fala sobre a distorção da sabedoria antiga.
Surge a questão: por que este livro, referenciado por Judas no Novo Testamento, foi excluído da Bíblia oficial? Talvez ele demonstrasse uma conexão entre deuses antigos e humanos, o que quebraria a estrutura hierárquica que se tentava estabelecer. Os manuscritos de Nag Hammadi contêm textos sobre divindades ocultas e seres espirituais que atuavam em nome da luz, mas que foram substituídos por outros que se passavam por deuses. O texto Hipóstase dos Arcontes sugere a existência de entidades que se faziam passar por Deus para confundir a humanidade e estabelecer um sistema de controle. Diante disso, surge a pergunta: será que o verdadeiro Deus africano que apareceu a Moisés foi um daqueles que foram substituídos? O silêncio nas Escrituras foi uma forma de apagar seu nome, sua história e sua imagem? No Antigo Testamento há passagens onde Deus age de maneiras diferentes, ora como justo, sábio e pacífico, ora como irado, vingativo e destrutivo. Isso levanta suspeitas. Estamos lidando com a mesma entidade? Ou houve uma substituição gradual, criando um Deus mais conveniente para o sistema religioso e político em formação? Será que a ausência de nomes espirituais africanos específicos nos textos sagrados é uma coincidência? Como explica o que é espiritual do Antigo Egito, uma civilização tão poderosa, quase não encontra reflexo direto na Bíblia? Para onde desapareceram as divindades conhecidas e reverenciadas em toda a África Antiga, apesar da proximidade histórica com o povo judeu? Talvez a resposta resida justamente nesse silêncio, um silêncio imposto com um propósito específico. Ao unificar a fé e formar uma identidade religiosa, surge inevitavelmente a necessidade de escolher uma divindade central. E para isso, outras devem ser entregues ao esquecimento. Não se trata de seu desaparecimento, mas de seu ocultamento, remoção e abafamento. Mas se na Bíblia há menções a outros deuses, se o próprio Deus adverte: não terás outros deuses diante de mim, quem são esses outros? Seriam apenas fruto da imaginação dos povos pagãos? Ou seriam divindades reais, possuidoras de poder e sabedoria, que foram excluídas da história oficial por representarem uma ameaça ao governo espiritual centralizado? Esse silêncio é tão abrangente que se faz sentir até os dias de hoje. Mesmo nas igrejas, existem temas que se tenta evitar, nomes que não são mencionados, perguntas que não são feitas. Mas, no fundo, muitos sentem uma certa incompletude, um eco de nomes esquecidos, uma premonição de que o Deus do arbusto era diferente daquele que depois foi reverenciado nos altares dourados das instituições. Surge a sensação de que a verdadeira força espiritual está além da letra, além da tradição, além da religião. E esse silêncio fala. Ele clama por ouvintes atentos, por mentes despertas, por corações corajosos, prontos para buscar o que foi ocultado. Ele ressoa entre as linhas das Escrituras, nos livros que foram perdidos, nas histórias que foram encurtadas. Ele nos convoca a olhar o mundo com outros olhos, não para renunciar à fé, mas para redescobrir a fonte, a origem, a divindade que foi apagada, mas nunca destruída. A jornada continua. Descobrimos fissuras por onde a luz da verdade se infiltra. Já sentimos o peso do silêncio das Escrituras, os vestígios deixados pelos livros esquecidos, o eco das divindades apagadas pelo tempo. Mas agora nos resta tocar uma ferida mais recente, mais próxima e ainda mais dolorosa: o processo de colonização espiritual. Este é um movimento sutil, cruel e profundo, que não apenas distorceu a fé, mas também destruiu pontes milenares entre os povos africanos e seu mundo espiritual original. Não se trata apenas de guerras, escravidão e exploração territorial, mas também da manipulação da consciência, da amputação da alma de um povo inteiro como resultado de uma operação silenciosa que implantou culpa, medo e vergonha onde antes havia conexão, reverência e poder. É impossível falar da espiritualidade africana sem reconhecer o quão deliberadamente ela foi desacreditada, demonizada e substituída por sistemas religiosos institucionalizados. Povos inteiros com profundas raízes espirituais foram forçados a renunciar aos nomes de seus próprios deuses, a abandonar seus direitos, a queimar seus objetos sagrados, a enterrar suas histórias e a aceitar uma fé estrangeira sob a ameaça da cruz e da espada. O Deus único não veio como uma revelação, mas foi imposto como uma arma, como um símbolo de poder, como um selo de obediência.
não foi liberdade espiritual, mas dominação mental e cultural. Na época da colonização europeia, os missionários religiosos tinham um objetivo que ia muito além da simples conversão a uma nova fé. Eles buscavam estabelecer um sistema de coordenadas espirituais completamente novo, introduzindo uma linguagem sagrada diferente, novos métodos de oração, pensamento e crença. Particularmente doloroso foi o fato de que essas imposições foram realizadas com base em um texto bíblico cuidadosamente editado e distorcido, desprovido de suas verdadeiras raízes históricas. A espiritualidade africana tradicional, com seus costumes e rituais milenares, foi declarada bruxaria e obscurantismo. Sacerdotes e líderes espirituais africanos foram rotulados como feiticeiros, as entidades por eles reverenciadas como demónios e os rituais sagrados como pecaminosos. No entanto, tudo isso fazia parte de uma estratégia planejada, visando afastar os africanos de sua fonte original de poder espiritual. Pois aquele que possui influência espiritual também obtém supremacia cultural, aquele que define as formas de comunicação com o divino também molda a cosmovisão das pessoas. Foi exatamente isso que aconteceu na era colonial. O deus africano que se comunicava com os anciãos manifestava-se nas forças da natureza, era invocado por meio de tambores, danças e palavras sagradas em línguas nativas. Foi entregue ao esquecimento e substituído por um novo Deus, estranho à população local que exigia silêncio, medo e culpa. Um Deus que clamava para esquecer a sabedoria dos ancestrais e ajoelhar-se em submissão. Assim começou o processo profundo e imperceptível de escravidão espiritual. Como consequência, até hoje muitas pessoas continuam a viver na sombra do passado colonial. Elas repetem doutrinas implantadas por séculos de opressão, sem perceber que professam uma fé criada para a submissão e não para a libertação. Muitas elevam orações a um Deus que nunca as reconheceu, envergonhando-se dos nomes que seus ancestrais pronunciavam com reverência. Elas leem textos sagrados sem suspeitar dos vestígios de sua própria herança espiritual neles ocultos, vestígios que foram intencionalmente distorcidos, enterrados e substituídos por símbolos estranhos. Mas para que tudo isso foi feito? A resposta é simples: um povo conectado à sua espiritualidade original não se submete à manipulação. Um povo que honra a memória dos ancestrais, que presta atenção aos sinais da natureza, que compreende o poder da palavra e da energia, não precisa de dogmas impostos. Ele é livre. No entanto, o mundo moderno não sabe como lidar com pessoas livres. Por isso surgiu a necessidade de criar um novo paradigma espiritual que reconhecesse apenas um Deus, declarando tudo o que estivesse fora dele como erro. Mas o que se cala é o fato de que esse Deus único foi criado, reinterpretado e reconstruído de acordo com as concepções europeias, ideais políticos e estruturas de poder, servindo mais aos interesses dos impérios do que ao espírito. A história de Moisés, que talvez tenha tido contato com uma antiga divindade africana, foi reescrita. O arbusto em chamas tornou-se um símbolo comum, o fogo perdeu seu mistério, o nome foi alterado e o próprio chamado transformou-se em um episódio trivial. Mas isso o que Moisés experimentou foi, na verdade, uma conexão com a mais pura, poderosa e direta espiritualidade africana. E se ele viu a entidade que hoje é chamada de Olodumare, Nyame, Mau ou Amon-Ra? E se ele foi apenas um entre muitos cuja experiência foi reinterpretada para se adequar ao conceito de um Deus único? O monoteísmo imposto pela colonização espiritual, ao contrário das promessas de libertação, tornou-se um instrumento de controle. Apresentado como verdade absoluta, ele esconde uma história repleta de censura e manipulação. Esse Deus não convoca ao autoconhecimento, mas semeia o medo, afastando os fiéis da conexão com a terra, os elementos e os ancestrais. Ele os isola em templos frios, afirmando que existe apenas um caminho, e todo o resto é a escuridão. Mas e se a verdadeira luz reside justamente onde o monoteísmo aponta para as trevas? Hoje, muitas pessoas estão despertando, voltando a ouvir a voz dos tambores que dialogam com o espírito. Elas estão resgatando nomes, línguas e xoxas e histórias, sentindo a presença da divindade africana que nunca desapareceu, apenas se ocultou. Este movimento não é uma rebelião, mas uma cura, uma reunificação e um retorno às origens.
A colonização espiritual não conseguiu destruir o espírito ancestral, apenas o enterrou, mas não o erradicou. E agora, com cada pessoa que desperta e cada verdade revelada, essa divindade renasce, não com imposição, mas com amor, não com guerras, mas com consciência. Cabe a cada indivíduo fazer uma escolha, continuar a aderir a uma fé importada, ou ouvir a voz que ressoava nas montanhas muito antes do surgimento de templos e doutrinas. É impossível negar que algo foi ocultado, silenciado e reescrito. A sensação de que a história de Moisés, de Deus e das raízes da espiritualidade está incompleta. Deixa de ser apenas uma intuição e encontra confirmação nos vestígios e fragmentos deixados em lugares onde poucos ousam olhar. Chegou a hora de pisar no terreno da realidade histórica e textual, olhar para além da fé e confrontar as evidências concretas que testemunham a existência de outros cultos, nomes sagrados e deuses antes de Yahweh. A arqueologia espiritual é uma busca que vai além das ruínas antigas, rastreando vestígios sagrados na terra. Um desses vestígios são as inscrições mais antigas descobertas no território de Canaã e do Antigo Egito. Em inúmeras tumbas, estelas, templos e monumentos egípcios, muito antes das menções bíblicas, foram gravados nomes de divindades Amon, Ptah, Sekhmet, Maat, deuses que personificavam princípios cósmicos e espirituais e não apenas figuras mitológicas. Para os antigos, esses nomes não eram ídolos, mas forças reais, reverenciadas com temor e sabedoria. Os reis egípcios não apenas adoravam esses deuses, mas também os consultavam antes de tomar decisões importantes, o que demonstra uma conexão espiritual viva, direta e ativa. Não se pode ignorar o fato de que Moisés, educado na casa do faraó, estava cercado por essa cosmovisão espiritual. Ele conhecia esses deuses, via seus templos, ouvia seus nomes e testemunhava seus rituais. Portanto, quando o Deus lhe apareceu no arbusto em forma de fogo, Moisés sentiu que havia encontrado algo familiar, mas oculto. Ao perscrutar as profundezas dos antigos manuscritos, sejam textos canônicos, apócrifos ou escritos esquecidos, revela-se uma vasta paisagem de espiritualidade extinta. Nos textos ugaríticos descobertos na antiga Ugarit, atual Síria, os nomes El e Elohim surgem muito antes da afirmação do monoteísmo judaico. El, o supremo Deus cananeu, pai dos deuses, senhor dos céus e dos destinos humanos. Elohim, que aparece no plural como um conselho divino, uma assembleia de seres espirituais superiores. Essas evidências, que precedem a Torá em séculos, indicam que os antigos hebreus habitavam um mundo onde a pluralidade divina era mais a norma do que a exceção. Documentos egípcios também mencionam o povo Chassu de Yahweh, o que muitos estudiosos interpretam como a primeira menção extra-bíblica de Yahweh. É notável que Yahweh esteja associado à região montanhosa do sul, o que corrobora a hipótese de sua origem como uma divindade tribal, um espírito local e não um Deus criador universal. Esse fato subverte a narrativa tradicional, mostrando que Yahweh poderia ter sido um entre muitos, um Deus escolhido e adaptado no processo de formação da identidade israelita. É surpreendente também que as crônicas egípcias e mesopotâmicas permaneçam em silêncio sobre Yahweh no período em que ele supostamente manifestou seu poder durante as pragas egípcias e o Êxodo. Será que nenhum escriba egípcio registrou a queda de um império pelas mãos de um deus estrangeiro? Será que nenhum faraó deixou sequer uma pista sobre as calamidades ou a fuga de milhares de escravos? Isso nos coloca diante de um dilema incômodo: ou essa história foi completamente descolada da realidade histórica, ou ela foi distorcida. Nos séculos XVIII e XIX, missionários europeus, ao chegarem a recantos remotos da África, descobriram tribos que adoravam um único Criador invisível, possuidor de atributos semelhantes aos do Deus bíblico, mas que não tinham contato com o cristianismo. Isso confirma a ideia de uma espiritualidade africana ancestral e demonstra que o monoteísmo não foi uma invenção do Ocidente, mas existia organicamente e independentemente muito antes da colonização religiosa. Essas evidências foram ignoradas, pois não se encaixavam na narrativa da necessidade de evangelização dos africanos.
Ao analisar atentamente os antigos mapas espirituais, percebe-se que o caminho de Moisés passava por regiões onde era difundido o culto a divindades solares. Não é de estranhar que a aparição no arbusto ocorra através do fogo, símbolo do sol, da luz e da presença divina em diversas culturas. Em algumas tradições, o fogo não consome, pois ele personifica a verdade espiritual que ilumina sem destruir. Isso é o oposto da imagem punitiva e rígida do Deus institucionalizado. Textos dos arquivos de Mari, Ebla e Amarna também contêm listas de deuses e práticas espirituais que hoje são ignoradas pelos estudos bíblicos tradicionais. Mas essas evidências sempre estiveram disponíveis, esperando por aqueles que quisessem vê-las. Agora, olhando para elas com uma perspectiva mais aberta, podemos ouvir uma nova versão dos eventos, uma versão que inclui a África, reconhece o que foi apagado e devolve os nomes esquecidos. Torna-se claro porque é tão importante reconsiderar essas evidências. Elas não são acidentais, mas são partes dispersas de um grande quebra-cabeça espiritual. E talvez a verdade sobre o Deus que apareceu a Moisés, sobre esse Deus esquecido, oculto, substituído, seja exatamente o que tentaram esconder de nós. Um véu de mistério envolve a história da fé, cujos caminhos sinuosos estão longe de ser lineares. Ela foi moldada pela influência de muitos fatores e agora temos a tarefa de remover essas camadas para chegar à sua essência. Meticulosamente coletamos evidências históricas, ecos espirituais e menções textuais de páginas intencionalmente apagadas do passado. E inevitavelmente surge uma pergunta de caráter profundamente pessoal: o que tudo isso significa para nós hoje? Qual é o impacto real e imediato desse ocultamento? Como essa substituição discreta do Deus africano nos textos sagrados e na espiritualidade moderna afetou especialmente a vida de milhões de africanos e seus descendentes em todo o mundo? Para aqueles com sensibilidade espiritual, a resposta é óbvia. Isso tem um significado imenso. Pois esse ocultamento não foi meramente uma manobra teológica ou uma adaptação cultural de crenças antigas. Foi, acima de tudo, um golpe destinado a destruir a identidade espiritual de um povo. Um povo que, sendo arrancado à força de sua terra, também foi privado de sua memória espiritual. Um povo que foi forçado a duvidar de seus ancestrais, de seus direitos e de seus deuses. E que, até hoje, muitas vezes inconscientemente, carrega essa desunião como se fosse algo natural. Mas está longe de ser. Esse desenraizamento espiritual é como uma ferida que não cicatriza na alma. Ele se manifesta de maneiras diversas, sutis e dolorosas, na sensação de perda de pertencimento, em orações dirigidas a um Deus distante cuja aparência e linguagem não refletem sua própria origem, na vergonha interna por tradições que foram demonizadas por séculos. Milhões de pessoas cresceram com a convicção de que seu legado espiritual era falho, que seus ancestrais estavam equivocados e que a salvação só poderia ser encontrada através de uma fé alheia e adaptada, formada em outro continente, em outra cultura, em outra língua, com outra energia. E agora, quando redescobrimos as origens do Deus africano que tentaram apagar da memória, aquele que talvez conversou com Moisés na sarça ardente, aquele que se manifestava sem templos ou dogmas, apenas por sua presença, estamos restaurando algo muito maior do que apenas informação. Estamos restaurando nossa dignidade espiritual. E isso é verdadeiramente revolucionário. Pense por um momento quão diferente poderia ser a vida espiritual de milhões de pessoas se elas soubessem, desde cedo, que seu povo estava próximo de Deus muito antes do início da colonização. Que o Deus único não foi imposto pela força, mas conhecido por seus ancestrais através dos ciclos naturais, dos elementos, dos sonhos e da intuição. Que nomes como Olodumare, Nyame, Amurá ou Mau não eram nomes de deuses secundários, mas apenas diferentes manifestações da mesma fonte criadora, visível em diferentes formas, em diferentes línguas, mas com o mesmo sopro divino. Isso muda tudo radicalmente. Isso muda a própria forma de orar. Isso muda a percepção de si mesmo. Isso muda o modo de viver a fé, pois a fé enraizada na história cura a alma de dentro para fora. E talvez este seja o maior roubo da história da humanidade. Fomos levados a acreditar que para alcançar a espiritualidade é necessário renunciar às nossas raízes.
Mas a verdade é que quanto mais nos reconectamos às nossas origens, mais próximos ficamos da presença divina. Imagina uma criança negra crescendo com a consciência de que seus ancestrais se comunicavam com Deus sob o céu estrelado, que sua cor de pele não é uma maldição, mas um símbolo de terra fértil, de noites cheias de mistérios e revelações. Imagina essa criança descobrindo que sua espiritualidade não nasceu no sofrimento da escravidão, mas na sabedoria milenar de civilizações que compreendiam o invisível antes mesmo que as primeiras pedras dos templos fossem assentadas. É por isso que essa revelação tem um significado tão imenso, pois não se trata apenas do passado, mas também molda o presente e concede liberdade ao futuro. Ela tira a fé do campo da opressão e a recoloca no pedestal da consciência, da força e da identidade. Ela cura a mente que foi colonizada e que ainda acredita que Deus só pode se manifestar em uma determinada aparência, em uma determinada língua e com uma determinada cor de pele. Ela nos dá o direito de encontrar Deus dentro de nós mesmos e não apenas em livros que, por mais sagrados que sejam, passaram pelas mãos e pelos interesses dos homens. Essa redescoberta espiritual é também um chamado à ação. Um chamado para reavaliar tudo o que um dia soubemos, não com rebeldia, mas com discernimento. Um chamado para ouvir o rufar dos tambores, as histórias dos anciãos, as canções que cruzaram os oceanos nos porões dos navios negreiros, mas nunca se calaram. Um chamado para olhar uns para os outros no espelho e ver não apenas o reflexo da sobrevivência, mas o brilho de uma herança espiritual que nunca foi perdida, apenas adormecida. No fundo da alma, algo importante adormece. Talvez agora se sinta uma sensação sutil. Um calor que nasce no peito, como o eco de uma memória que não foi vivida pessoalmente, mas que parece dolorosamente familiar e antiga. Uma nostalgia pelo que foi perdido, sem que sequer soubéssemos. O espírito desperta, a memória genética ancestral é ativada. O antigo deus africano, o deus dos ancestrais, parece dizer: eu sempre estive aqui, vocês é que esqueceram meu nome. O que isso significa no mundo moderno? Chegou a hora de restaurar a conexão com as raízes, reavivar a espiritualidade, não se contentar com um substituto da fé, mas buscar o conhecimento na fonte original. Não há mais necessidade de escolher entre origem e espiritualidade, pois entre elas não há contradição. Isso é apenas uma ilusão, destinada a desconectar o mundo interior. A verdadeira fé une, não divide. Quando essa verdade penetrar a consciência, quando algo dentro ressoar com ela, ocorrerá cura e reencontro consigo mesmo. A lembrança de sua verdadeira essência abre horizontes espirituais. Através das camadas de ocultação, manipulações e distorções, a pessoa se redescobre. A história encontra o espírito, porque todas as tentativas de esconder, silenciar e distorcer a verdade perseguiam um único objetivo: romper a conexão com o divino que vive em cada um e nos ancestrais. Mas a própria presença aqui e agora já é um sinal. Algo dentro ressoou, com a busca pela verdade, com o chamado dos ancestrais. Chegou a hora de olhar para dentro de si e perguntar: algo capaz de mudar tudo? Será que o Deus que se venera é realmente quem ele se apresenta? Para muitos, essa pergunta pode parecer blasfema, mas para as almas despertas que sentem algo maior do que os dogmas impostos, ele se torna uma libertação. Ao questionar a origem de sua fé, a pessoa não rejeita Deus, mas busca redescoberto em sua pureza original, purificado de intervenções, instituições e doutrinas criadas para o controle. Este caminho de reencontro com o divino é o caminho de volta a si mesmo. Vale a pena refletir. Desde cedo fomos ensinados a orar com palavras alheias, a buscar um Deus com um rosto e sotaque estranhos, a nos curvar diante de imagens e ideias que não refletem nossa própria essência. Inculcaram que o sangue carrega uma maldição, que a cor da pele é consequência da desobediência e que a história começou com a escravidão. Mas omitiram que, muito antes disso, os ancestrais dançavam com o divino sob a luz da lua, guiados por ritmos de tambores que ressoavam em uníssono com o coração de Deus. Omitiram a sabedoria, as revelações, a cura e o poder espiritual que o povo possuía antes mesmo da chegada dos missionários europeus com a Bíblia nas mãos. E agora, quando a memória desperta, quando o fio espiritual nos puxa de volta às origens, surge a pergunta inevitável:
O Deus que inspira medo é o mesmo Deus que criou com amor? O Deus que exige adoração em silêncio e culpa é o mesmo que sussurrava segredos do universo aos anciãos africanos sem precisar de altares, púlpitos e templos. O nome pronunciado com devoção é o verdadeiro nome ou apenas o que foi dado? Não se trata aqui de negar crenças estabelecidas, mas sim de buscar sua purificação, libertando a espiritualidade de suas camadas. A verdadeira fé não aprisiona, ela concede liberdade, e a liberdade espiritual é impossível sem a conexão com as origens. Chegou a hora de perceber que a fé tem cor, ancestralidade, o ritmo do tambor, a terra sob os pés, o aroma do incenso e a verdade refletida nos olhos. Não é de surpreender que muitos, ao frequentar templos, ler textos sagrados e proferir orações, sintam um certo vazio. Isso não indica falta de fé, mas sim a ausência de conexão com a fonte original. A alma sente, o corpo lembra, o espírito clama. Existe uma inexplicável saudade espiritual, enraizada não nos céus, mas nas profundezas da memória ancestral, no útero sagrado, onde o divino era sentido através do toque na terra, dos olhos fechados e do coração aberto. É a lembrança de tempos em que as pessoas, ao observar o nascer do sol, compreendiam que Deus falava com elas, muito antes do surgimento da escrita. Essa verdade não precisa ser imposta, ela já está enraizada dentro de cada um. É preciso apenas despertá-la, nomeá-la. E esse nome pode ser Olodumare, amor, mau, ou até mesmo o som de um suspiro de alívio que testemunha a presença divina. A espiritualidade ancestral não se limita às escrituras, ela vive do que faz sentido e ressoa no coração. Provavelmente é por isso que muitos textos sagrados foram intencionalmente apagados, pois o sistema compreendia, o despertar da memória ancestral tornaria as pessoas incontroláveis. A fé é algo mais profundo do que aparenta à primeira vista. Ela não começa com um batismo ou a visita a um templo, mas nasce no momento em que um ancestral, ao olhar para o céu, sentiu o vento e percebeu a existência de uma força superior que chama, guia e protege, uma força que tem cor, nome, ritmo e pulso. Essa força não foi inventada, ela foi vivida e continua a viver dentro de cada um. Por isso é importante parar, respirar fundo, fechar os olhos e perguntar honestamente a si mesmo: será que eu realmente conheço o Deus a quem sigo ou apenas sigo uma imagem imposta? Não se deve temer a resposta, pois qualquer caminho que nos reconecta à nossa essência é sagrado. Qualquer caminho que nos reúne com o Criador através dos ancestrais devolve o que foi tirado sem consentimento. Se esta mensagem encontra ressonância na alma, significa que o processo de reencontro já começou. Que, por enquanto, pareça sutil, mas como uma semente que brota no silêncio, ela irromperá poderosamente no momento mais inesperado. A fé se revelará de uma nova maneira. Deus se tornará visível em detalhes que antes passavam despercebidos. Antigos símbolos começarão a aparecer em sonhos e os sons de cânticos desconhecidos provocarão um arrepio na alma. Este é o despertar da memória espiritual que está acontecendo agora mesmo. Não se deve descartar o conhecimento acumulado, mas chegou a hora de dar liberdade à espiritualidade, permitindo que ela vá além dos limites habituais. É necessário abrir o coração para o espírito, permitindo que ele se manifeste livremente, mesmo que isso toque a história pessoal. É bem possível que o princípio divino que vive dentro de você esteja há muito tempo esperando ser chamado pelo mesmo nome que ressoou na criação. Se o leitor ainda está aqui, significa que algo profundamente dentro de si ressoou com estas palavras. Este caminho não pode ser chamado de simples, ele é repleto de experiências intensas, perguntas provocadoras e revelações espirituais que nos fazem reavaliar crenças estabelecidas. E se essas ideias encontraram eco, significa que a pessoa pertence àquele seleto grupo de indivíduos que buscam o despertar, o reencontro com o verdadeiro eu e a lembrança de sua essência mais profunda.